Boa noite a todos presentes aqui no Teatro Coliseu em Santos e também a quem nos acompanham pela internet. Sejam todos bem-vindos a mais uma gravação do programa Café Filosófico CPFL. Nessa noite abordaremos o tema Nem Anjos Nem Demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios, com os autores Mário Sérgio Cortella e Monja Cohen, em parceria com a editora Papiros. Lembramos que estamos em um set de gravação de um programa de TV. Por isso, nossos câmeras e equipe de produção poderão circular entre o público durante o encontro. Pedimos compreensão caso tenhamos que parar a gravação para adequações técnicas e que desliguem os celulares durante a gravação. Após a apresentação, nossos convidados responderão às questões do público. Nossas promotoras vão circular pelo teatro com papéis e canetas para o envio das perguntas. E, ao final, teremos a sessão de autógrafos. Iremos organizar uma fila para que todos sejam atendidos e os livros estão à venda no saguão de entrada do teatro. Não está programado nenhum teste de emergência. Caso o alarme toque, pedimos a todos que se dirijam calmamente às saídas. E chamo ao palco agora Mário Mazzilli, diretor do Instituto CPFL, para apresentar nossos convidados da noite e um bom café filosófico a todos. Boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui em Santos e às pessoas que estão nos acompanhando pela internet e pelas redes sociais. É com muita alegria que eu dou início à noite de hoje, à gravação do Café Filosófico CPFL Especial, com a presença de dois convidados muito queridos, um deles que vem conosco no café há muitos anos e outra que vem hoje pela primeira vez. Essa noite foi possível graças a algumas parcerias. A parceria do Instituto CPFL com a Prefeitura de Santos e com a Secretaria de Cultura de Santos. Eu quero agradecer especialmente a toda a equipe aqui desse maravilhoso Teatro Coliseu que nos ajudou a montar esse evento de hoje e, mais uma vez, louvar a parceria que nós temos com a editora Papiros, Sete Mares, que frequentemente nos possibilita realizar cafés muito especiais. Hoje nós vamos ter a presença da Monja Cohen. Monja Cohen foi jornalista profissional em sua juventude e hoje atua como missionária oficial da tradição Soto Shu. Primaz e fundadora da comunidade Zen Budista do Brasil, segue os ensinamentos de Buda e participa de encontros educacionais, culturais e interreligiosos com o objetivo de difundir princípios em prol da preservação do meio ambiente, da defesa dos direitos humanos e da criação de uma cultura de não violência e de paz. O professor Mário Sérgio Cortella, o outro convidado da noite, é filósofo e escritor. Tem mestrado e doutorado em Educação pela PUC de São Paulo, onde atuou como professor titular por 35 anos. É professor convidado da Fundação Dom Cabral desde 1997 e lecionou na FGV São Paulo de 1998 a 2010. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo no período de 91 a 92, tendo sido antes assessor especial e chefe de gabinete do professor Paulo Freire. É autor de diversos livros nas áreas de educação, filosofia, teologia e motivação e carreira. Vamos, então, receber com aplausos os nossos convidados de hoje. Muito bem, hein? Muito grato, hein? Que bom! Muito bem. Satisfação imensa num momento como hoje, em que tanta gente se reúne, né, nesse estupendo teatro, para que a gente possa pensar um pouco uma das coisas que pode nos elevar, que é a nossa capacidade da decência, da convivência sadia, de uma vida que não apodreça nossa condição, né, de esperança, de futuro. E é especial, né, que a Monja Cohen e eu sejamos capazes também de trazer aqui um pouco exatamente dessa ideia nesse momento. Isto é, nem anjos nem demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios. É gostoso algo, e eu queria lembrar, eu
sou paranaense, nasci em Londrina, mas eu moro no estado de São Paulo, mais propriamente na cidade de São Paulo, né, há 52 anos. E eu sempre quis saber, monge, né, qual era a razão do nome dos lugares onde eu ia viver. Sim. Por que Santos? Por que São Bernardo? Por que Santo André? Por que Campinas? Porque Londrina, minha cidade, que foi fundada por ingleses, razão pela qual se chama Londrina, porque ela era uma pequena Londres, né, havia uma companhia, né, de colonização na época, nos anos 30, do norte do Paraná, que era uma companhia britânica. E por isso fundaram ali várias cidades, entre elas Londrina, minha cidade especial, que tem uma capacidade grande até hoje, né, de acolher. E é curioso porque uma das coisas que eu tentei entender quando cheguei na cidade de São Paulo, eu tinha 13 para 14 anos, era qual era a razão de São Paulo chamar São Paulo. Claro, parece óbvio, mas não necessariamente. E eu fui estudar isso e fui saber, né, que a cidade de São Paulo foi fundada formalmente, né, por 2 religiosos jesuítas, né, no dia 25 de janeiro de 1554. Claro que 25 de janeiro, na tradição cristã ocidental, portanto, com uma conexão muito sutil, né, com o mundo budista, do ponto de vista de calendário nenhuma, né, mas no campo da religiosidade sim, 25 de janeiro, na crença dos cristãos, é o dia em que um judeu estudado, com formação, alguém que não fazia parte dos grupos menos escolarizados, naquele momento, no século I, né, no calendário comum, esse judeu chamado Saul, ele vinha de Damasco, né, na atual, aliás, ele vinha de Jerusalém, né, e ia para Damasco. No caminho de Damasco, da atual e sofrida Síria, ele, no caminho, ele que era um adversário dos cristãos, no relato feito, ele ouve uma voz retumbante que vem do céu e diz: Saul, Saul, por que me persegues? Diz a história que esse homem, na hora que ele foi ouvir aquilo, o cavalo assustou-se, né, com aquele tipo de voz trovoante. O Deus ocidental, quando aparece, faz um ruído imenso, né, não é muito discreto, sempre é raio, trovão, vento, é uma coisa meio de espetáculo, né, e é uma coisa muito bonita, porque ela é marcada pelo terror. Né, e é o terror não no sentido de filme, mas de fazer com que você fique perplexo. E esse homem, Saul, o cavalo levanta e ele cai do cavalo. E ao cair do cavalo, ele morde o chão, morde a poeira. Aliás, tem gente que para aprender a ser humilde tem que cair do cavalo. Tem gente que para aprender algumas coisas tem que morder o pó. E ao se levantar, ele, dizem os cristãos, se converte, né, àquilo que era a pregação humanista de Jesus de Nazaré. E para ele aprender a ser humilde, ele será chamado de Paulo. Paulus, em latim, significa pequeno. Como esse homem, Saul, ou Saulo, depois chamado Paulo, ele era baixo de estatura, na média, né, e ele tinha que aprender a ser humilde, ele foi chamado de Paulo. Esse homem decidiu, a partir daí, escrever cartas às comunidades de pessoas que aderiam à mesma fé. Essas cartas, que os cristãos chamam também de epístolas, elas fazem parte dos cultos cristãos. Quem aqui já foi a um culto cristão, de qualquer natureza, sabe que as cartas de Paulo, elas são prioridade, não são as únicas cartas. Todas as cartas de Paulo, a monja sabe disso, tratam do tema ética, isto é, como se afastar do maléfico e como acolher o benéfico. É curioso, porque ele fez carta à comunidade de Corinto, né, de Roma, de Tessalônica, de Filipe, de vários lugares. E Paulo tem 2 cartas, todas elas sobre ética, isto é, como deixar o demoníaco fora e acolher aquilo que é, em princípio, marcado pela bondade. Ele tem 2 cartas ao povo da cidade de Corinto. Eu gosto muito de uma frase que está na primeira, e é com essa que eu quero começar e passar a reflexão para que a monja também siga a partir de algo que eu gostaria de levantar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, esse homem, na crença dos cristãos, disse algo que tem muito a ver com a ideia de humana escolha entre virtudes e vícios. A frase é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, porque livre sou, mas não devo. Por que não devo? Porque não devo fazer nada que apodreça minha família, que degrade minha comunidade, que ofenda aquilo que é saudável. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí está a ideia de liberdade. Por isso, posso eu dizer para a monja Cohen, você é uma pessoa má. Na nossa compreensão, e a partir dessa reflexão no livro, não. O que eu posso dizer a ela é, você está sendo má. Você está sendo boa. Por que dizer, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa má, como sendo um estado permanente, é não entender o lugar da nossa liberdade. Por isso, pergunto eu à monja Cohen, você é uma pessoa má? Às vezes sim, às vezes não. E a dificuldade das nossas escolhas estão aí. Porque carregamos em nós questões genéticas, mas é tão interessante, porque quando falamos de genética, nós pensamos em algumas gerações de nomes e personagens que nós conhecemos ou que nos contaram essas histórias. Mas vamos lembrar, e eu gosto muito disto, há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, onde estávamos nós? Nós já estávamos aqui. O nosso DNA já estava aí. Um fotógrafo inglês, há alguns anos, ele veio ao Brasil fotografar o DNA brasileiro. E ele fotografou pessoas de norte, sul, leste, oeste, das várias etnias que formam o povo do Brasil. Eu fui uma das pessoas fotografadas e cada um de nós ele tirava um pouco de DNA com um cotonete, mandou para os Estados Unidos para pesquisar e eu descobri que há 5, 6 mil anos atrás eu estava no norte da África, onde hoje é a Síria. A Síria que agora está em guerra. Eu pertenço a esse povo, meu DNA pertence a esse povo, como da maioria de todos que vieram para o Brasil via Europa. Nós estávamos lá, e de lá nós fomos para a Europa. E da Europa nos espalhamos em diferentes áreas, 57% da Península Ibérica. Alguns ancestrais foram para a América do Norte, onde encontraram povos que vieram pelo Estreito de Bering, passaram porque era possível caminhar por lá e teriam vindo da Ásia e vão formar os indígenas norte-americanos que vão descer e formar os indígenas sul-americanos. Tendo nascido na África, sou negra, sou muçulmana, sou árabe e sou judia. Ou seja, o DNA da humanidade permeia cada um de nós. E quando nós falamos de tendências genéticas, nós lembramos de algumas gerações mais próximas. Mas e lá atrás? O que você pode estar manifestando agora e que não é exatamente do seu avô, da sua avó, ou do bisavô ou da bisavó, mas desse ancestral lá atrás e que ainda vive em nós? E que ainda está lutando, e que ainda está brigando, está com medo, e que está querendo ter projeção, está querendo ser aceito. E o que você faz por isto? É interessante pensar, o que nós fazemos para sermos reconhecidos pelo grupo, por sermos acolhidos, e quando é que eu rompo o meu compromisso com a ética para ter vantagens? Assisti essa semana na televisão um filme maravilhoso, eu não sei nome de filmes, nem de atores, mas o filme contava a história de um jovem numa escola de elite, em que os coleguinhas dele fizeram alguma coisa imprópria, rabiscaram uma parede. E o diretor da escola vai fazer um comitê de julgamento para que esse menino faça a delação dos seus colegas. E ele resolve que ele não pode delatar seus colegas. E o diretor fica furioso e diz assim, ele vai ser expulso da comunidade porque ele está mentindo, ele não quer dizer a verdade.
E tem um personagem, claro, que é um grande ator, que se levanta para defendê-lo e diz: isto é uma escola onde se formam líderes éticos, é uma escola que não pode ensinar as pessoas a ser delatores de seus amigos para ter vantagens pessoais. E eu acho que vocês não deviam mandar embora esse menino, pelo contrário. Vocês deviam fazer dele um modelo para todos os outros, porque se queremos uma sociedade ética, se queremos uma sociedade de lideranças éticas, a primeira coisa é saber que você não vai entregar os seus amigos e os seus colegas. Não é interessante isso? Você entregaria sua filha, seu marido, seu irmão, seu primo? Você entregaria alguém para você ter algumas vantagens pequenas, pessoais? Ou será que você pensa nesse bem coletivo? Se a escola já sabe quem são os responsáveis por ter pintado a parede, por que ela não fala diretamente com essas pessoas e quer que alguém vá dizer que eles fizeram? São coisas muito tênues que separam entre aquilo que eu considero princípios éticos, princípios de uma vida digna, onde você vê, porque estamos conosco 24 horas por dia, 365 dias por ano. E o que você faz, o que você fala e o que você pensa, você sabe. Se você sabe, o mundo sabe. Então a minha reflexão um pouco é sobre isso. Nós fazemos escolhas. E quais são as nossas escolhas? São para vantagens pessoais? Para eu ficar melhor na foto? Ou será que as nossas escolhas são para que seja o melhor para o maior número de pessoas? E isso inclui não só seres humanos, né? Nós estamos falando agora de Amazônia, falamos de incêndio, falamos de produtos que estão sob a terra e que o mundo inteiro cobiça. O que é melhor para todos nós? Somos limitados. Não somos capazes de ver tudo e decidir tudo, mas podemos, uma frase que aprendo com o professor Cortella é corrigindo os erros que se aprende. Não é errando que se aprende. Uma frase comum que repetimos sem prestar atenção. Erramos e podemos aprender a partir do erro, pelo menos a não repetir o mesmo erro. Vocês repetem o mesmo erro incessantemente? Ou se dão conta de que talvez eu tenha tido um pensamento pequeno, individualista, separado, que vantagem é boa para mim? E com isso eu percebi que a minha vida ficou menor, em vez de ficar maior. E que eu não fiquei mais feliz, eu não fiquei mais contente, não fiquei mais perto dos deuses, mas eu fiquei miudinho, apertadinho, limitado. E assim... É interessante porque no meu escritório, em São Paulo, nós já estivemos juntos ali algumas vezes, mas numa das salas de entrada tem uma placa que vale demais. Está escrito nela: aqui só admitimos o erro inédito. Certo? Não é bom? Aqui só admitimos o erro inédito, isto é, aquele que acontece uma única vez. Isso. Porque na segunda vez, erro não será mais idiotia. Ou má fé, ou escolha errada. Quando eu pergunto à monja, você é uma pessoa má? E ela diz, às vezes sou, às vezes não. É um sinal de humanidade, não é um sinal de relatividade. Não é uma ideia de ficar lá e cá, mas são as possibilidades que temos. Afinal de contas, nós podemos sim ser angelicais e demoníacos. Eu tenho uma apreciação imensa, né, pela filosofia alemã, a música alemã, eu tenho pela arte alemã. E eu sempre fico intrigado, mas não desesperado, só intrigado, monja, com uma questão. Como que um povo que gerou Immanuel Kant, Hegel, que gerou o pensamento de Edmund Husserl, que gerou a religião a partir de Martinho Lutero, que trouxe Johann Sebastian Bach, Beethoven, Pachelbel. Como que um povo que fez o que há mais elevado na capacidade humana de produção gerou o horror nazista, o homicídio, a brutalidade? Porque a violência, e nós já falamos sobre isso, inclusive no livro, a violência faz parte da natureza até. Isto é,
a ideia de você predar outro ser, a necessidade de alimentação, seja ela, né, com o uso de proteína animal ou não, ela tem, na natureza em geral, uma marca de violência. Mas nós somos um ser capaz de algo que vai além da violência. Nós somos capazes de crueldade. Isto é, a violência absolutamente desnecessária. Diz, mas Cortella, tem uma violência necessária, de uma certa medida, se a gente observa no campo da nossa convivência, da alimentação, né, do tipo de roupa que usamos, o que faz os nossos sapatos, a exploração da cidade, do local, tudo isso tem, né, uma marca de violência. Mas a crueldade, ela vem. Aí eu volto, quando eu olho esse povo magnífico, né, que fez o que há de mais elevado em várias áreas da vida humana, que foi capaz de criar uma máquina homicida composta por pessoas como você e eu. Isto é, professores, médicos, engenheiros, padeiros, marceneiros. Interessante. Às vezes se diz que a primeira vítima do nazismo foi a Alemanha. Mas tem uma questão a ser feita, porque isso não é inverídico. A questão é, qual escolha faria eu se lá estivesse em 1935? Eu, Cortella, que agora não tenho que fazer essa escolha, e espero não ter de fazê-la. Que escolha faria eu em 1935 quando chamado a ou você delata o teu vizinho, ou você adere a esta lógica autoritária, brutal de convivência, ou você perece. Eu quero lembrar, você sabe disso, muitos alemães perderam propriedade, perderam liberdade, perderam privilégio, perderam a vida, mas não perderam a alma. E aqui eu quero usar um conceito, e aí dialogo também, né, com a monja, como nós fizemos nessa reflexão. O próprio Jesus de Nazaré, que eu citei, ele dizia, numa das partes, que é citada por um daqueles que relatou a história, que é Marcos, há uma frase ali que muita gente conhece. Tanto faz se você tem religião ou não. Religião é uma escolha tua ou minha, se tem ou não. Essa é uma questão de liberdade. Mas uma das frases mais fortes, que está num dos textos dos cristãos, lá no Evangelho de Marcos, diz: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Olha que coisa funda. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua capacidade humana de vitalidade. O budismo lida fortemente com a noção daquilo que é a ânima, né? A alma da vida, do mundo, da sintonia. Você utiliza sempre de maneira genial a respiração como sendo uma sintonia com a alma do mundo. Né? Aquela ideia que a gente, no campo da medicina, que aqui é da área, chama de movimento sistólico e diastólico. Aliás, parece que a natureza tem uma preferência por isso, porque o nosso pulmão, ele sustenta a vida num movimento de expansão e contração. Nosso coração também é expansão e contração. Nosso sexo também é expansão e contração. E nesse sentido, também a ciência na física hoje, especialmente na cosmologia, diz que o universo expande e retrai. Pode ser que budistas tenham tido uma noção mais densa sobre isso. Mas, na tua percepção, quando eu perguntei, você é má? Você disse, às vezes sim, às vezes não. Nas vezes que boa não foi, tal como eu não fui sempre, mesmo torcendo para os santos. Nas vezes que má foi por quê? Pois é. Eu me lembro sempre de uma cena que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, de uma grande maldade. Eu tinha gatinhos em casa, eu só tive cachorros na minha infância, e me deram gatinhos, eram recém-nascidos, e eu queria que o gatinho ficasse em pezinho assim num canto da sala, que nem cachorrinhos ficam. Vocês já fizeram o cachorrinho ficar em pé nas patinhas de trás? É fácil. Você põe ele num cantinho, você fala fica, geralmente eles ficam. E o gatinho não ficava. E conforme o gatinho não ficava, eu fui apertando o gatinho na parede, até que ele se sujou todinho e eu fiquei tão arrependida.
Eu havia machucado o bichinho com a intenção maravilhosa de fazê-lo sentar-se como um cão. Eu acho que nós somos maus quando nós queremos fazer alguma coisa que seja inadequada para aquele ser naquele momento. Por que eu queria tanto, com 7 anos de idade, mas pode ser em qualquer idade, porque para mim é inesquecível, de perceber que eu tinha feito um ser sofrer. Porque eu havia espremido ele tanto, porque ele precisava fazer o que eu queria que ele fizesse. E não qual a sua necessidade verdadeira. Quando nós não somos capazes de sair do que o Freud, que também é alemão, iria chamar de ego, o meu eu separado, quando eu não saio do meu eu pequeno, da minha visão limitada da realidade, eu posso causar muito estrago ao mundo. Não que eu tenha a crueldade, eu vou machucar esse gato. Não era isso, eu queria que ele fizesse uma coisa que era impossível, ainda bem um gatinho recém-nascido. Impossível fazê-lo. Então, queremos, às vezes, coisas impossíveis. Quando o professor Cortella fala da Alemanha, que acho isso tão importante, que é exemplo que, às vezes, eu digo às pessoas, que com boas intenções cometem-se crimes hediondos. O Holocausto começa com a ideia de alguém que leu um livro sobre qual é a perfeição humana. Como que os seres humanos podem ser perfeitos se eles tiverem determinada cor de pele, tal comportamento, não pode ter nenhuma deficiência, não pode haver homoafetividade, tudo isso é considerado crime. Então nós vamos ter que destruir esses seres, porque pensamos no bem da humanidade. Não é terrível isso? Quando vamos dar um parâmetro do meu valor, da minha identidade, do meu olhar. E por que eu tenho tanto medo de um olhar diferente do meu? Porque pode destruir a personalidade que eu criei, a ideia que eu criei de mim mesmo, e que é frágil. Então, aquele que é diferente de mim, ele me apavora, porque destrói uma estrutura muito frágil, como cartas de baralho, um castelinho, que qualquer vento derruba. Então, quem pensa diferente de mim, quem não concorda com aquilo que eu acho que é o certo, é meu inimigo e precisa ser destruído. O que acontece na Alemanha e o que acontece conosco, humanos, nesse sentido de querer pertencer, de não querer ser machucado, de não querer ser ferido. Eu estive uma vez na sinagoga aqui de São Paulo, na CIP, e era exatamente a comemoração do Holocausto. Aliás, as pessoas falavam, como é que se comemora? Comemorar significa lembrar-se juntos, não é fazer festa. Co é junto, memorar, a nossa memória comum que nós celebramos. E nesta época, um dos rabinos disse, pois até mesmo alguns judeus, quando iniciou o nazismo, apoiaram o nazismo, porque acharam que não ia bater na sua porta. E é preciso muito cuidado com quaisquer pensamentos que sejam de destruição, de exclusão, porque bate na sua porta depois. E foi o que aconteceu. Bateu na porta de todos e de muita gente. E aqueles que não bateram na porta foram aqueles que iam bater na porta dos outros. Há um grupo nos Estados Unidos, que todos os anos vai para Auschwitz. Eles ficam 5 dias em Auschwitz, rezando pelos todos os mortos. Zen budistas, protestantes, das várias tradições, católicos, enfim, de todas as possibilidades religiosas e não religiosas. E, muito interessante, uma senhora judia foi lá e os tios dela haviam morrido em Auschwitz. E quando os monges batiam tambores e rezavam-se Padre Nosso, Ave Maria, ela foi ficando irritada, dizendo, o que esse povo estranho está fazendo aqui? Meus tios morreram, eles eram judeus, e essa palhaçada toda que estão fazendo. Até que um pastor, depois de ter feito a sua prece, em lágrimas, ele disse, aqui nós os crucificamos novamente. Aqui foi Jesus que novamente nós matamos. E ela ficou muito comovida, porque ela percebeu que a dor que existe do Holocausto não é do povo judeu, é de nós, humanidade. E isto é crueldade, como disse o professor. Não é só violência, é crueldade.
quando você assiste alguns relatos sobre o que aconteceu, vê algumas fotografias do que aconteceu. É medonho o que nós humanos podemos fazer, como nós nos juntamos para fazer maldades. Um dia, perto da Faculdade de Medicina de São Paulo, ali perto da Rua Teodoro Sampaio, de manhã cedo, tinham alguns jovens batendo no menino. O menino estava no chão. E eles vinham dar uns socos e pontapés no menino. Ele estava entregue no chão. Eu tinha os cachorros na minha mão, eu andava com os cachorros grandões, eu não podia chegar perto. Eu comecei a gritar para eles de longe, chamar a polícia. Alguém tem que parar isto. E quando eles me viram aos berros na rua, eu tinha 4 cachorros desse tamanho. Aí eles largaram o menino no chão, falei, como que podemos fazer isso? O que há em nós humanos, esta sanha assassina que também existe em nós, que em grupo se modifica? Talvez sozinho ninguém fizesse isso. Mas quando estamos em grupo, queremos pertencer a. E por isso meu pai sempre me ensinava, não seja carneirinho de panujo. Ah, coisa curiosa, eu tenho 2 netos que são alemães. Olha. E quando a gente olha o século XX, essa mesma Alemanha que eu mencionava, ela é a nação europeia no século XXI que mais acolhe humanos sofrendo, que vêm de outras regiões. Lembrando sempre que o refugiado nunca é um criminoso, ele é sempre uma vítima. Sempre uma vítima. Não há crime em ser um refugiado. Você é vítima de um processo, de uma brutalidade, de uma economia. E hoje a Alemanha, ela é aquela nação que mais organizou a acolhida. A mesma nação que no século XX é danosa, no XXI ela reinventa algumas coisas sob a direção, né, de uma mulher, coisa rara até naquela tradição. Por isso, um outro alemão, no tempo, inclusive, quando ele falece parte daquilo que é a Áustria, onde o Freud viveu, né, era a Alemanha ainda, era o mundo quase, né, que a gente chamaria de prussiano, né, é um homem chamado Karl Marx, que nem sempre é apreciado e outras vezes o é, nem anjo nem demônio. Né, ele tinha a frase dele predileta. Quando alguém perguntava a Karl Marx qual era a frase predileta na vida, isto é, qual era o lema dele de vida, ele citava um pensador latino chamado Terêncio. E Terêncio tem uma frase que muita gente sabe e que eu acho que ela incorpora isso que a monja disse. Ele dizia, nada que é humano me é estranho. Nada que é humano me é estranho. Isto é, me importa o que outro ser humano passa, sente, padece. Aquilo que na religiosidade oriental se chama de compaixão. A noção do sofrer junto. E eu não tenho dúvida que nós somos angelicais e demoníacos e que ele é esse modo de ser, né, uma escolha. Por isso, quando pensamos na reflexão, nem anjos nem demônios, é exatamente para não se imaginar que a noção de algo que é absolutamente maléfico ou algo que é absolutamente benéfico, que ele seja definitivo. Afinal de contas, quando a gente entra num espaço, como entramos aqui hoje, e somos carinhosamente aplaudidos, né, eu sempre imagino o quanto que essa apreciação, ela precisa ter um componente crítico. Não recusando o aplauso, ao contrário, se quiserem depois façam mais. Né? Mas porque, enquanto viva e vivo, nós podemos deslizar. Machado de Assis, nosso maior escritor no português brasileiro, no meu entender, ele diz algo que vale. Ele dizia, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Porque qualquer um e qualquer uma de nós, enquanto vivo ou vivo estiver, pode decepcionar outras pessoas, pode fazer o que não deve. Só o cadáver é incapaz do que não deve ou do que deve, porque não é mais livre. E é interessante, porque a palavra vício, vocês sabem, ela significa ausência, falta. E a palavra virtude, por estranho que pareça, tem a ver com o mundo masculino. Porque a palavra virtude, ela tem, né, um radical que é vir de viril. Porque se entendia que uma pessoa virtuosa não era uma pessoa virtuosa, era um homem,
no sentido aí de masculino. Um homem é aquele que teria a virtude da coragem, da generosidade, da justiça. E mulheres seriam colocadas nessa tradição histórica, né, num papel secundário. Evidentemente que a noção de virtude e vício, depois ela veio ganhando, né, um patamar que fosse aí muito mais elevado. E é interessante quando a monja conta a história do gatinho em pé, né, no canto da parede, porque nem sempre a gente relata nossos desvios. Quase sempre a gente cala, né, em relação a eles. Uma das coisas que mais me irrita, monja, é quando você está conversando com alguém, e até pode ser uma entrevista, até de trabalho, você fala assim, e o que você tem de virtude? Quais são as tuas virtudes boas? Ah, eu sou amigável, eu gosto de conviver, eu sou criativo. Aí você fala assim, e qual é o teu defeito, o teu vício? Ah, eu sou perfeccionista. Que é uma forma hipócrita de dizer que não tem vício nenhum. Porque uma pessoa perfeccionista não pode ser considerada viciosa. Afinal, ela está buscando algo que é a mais alta elevação de uma possibilidade. Toda pessoa que acha que não tem vício algum, diz de si mesma ou de si mesmo que é perfeccionista. É interessante, porque nem anjos nem demônios, a própria palavra anjo, né, ela ganhou, em relação à ideia de demônio, uma concepção judaico-cristã e depois islâmica, né, que é a ideia de que o demônio, o diabólico, é o anjo decaído. Lúcifer, aquele que carregava a luz, é o anjo decaído. Portanto, ele anjo era e deixou de sê-lo. Há uma diferença nessa concepção e aquilo que a gente está levantando aqui. Porque Lúcifer, anjo era, demônio se tornou e demônio será pela eternidade. E nós achamos que não, que você pode desdemonizar. Isto é, como você pode demonizar-se. A ideia de karma, dentro do budismo, ela é a noção de fatalidade ou ela é a ideia de escolha? Você Não. que é alguém que fala, escreve sobre karma. Então, karma, a palavra em si, quer dizer alguma coisa que deixa marcas. Ele não é nem benéfico nem maléfico, ele pode ser neutro, mas ele pode ser ou angelical ou demonical. Vamos pensar no demônio um pouquinho, como a palavra diabo vem, que vem de dualidade, daquilo que é dois, aquilo que divide, que separa. Falamos do mundo polarizado, é o mundo diabólico, é o mundo que está dividido, separado. Alguns de nós conseguem perceber que mesmo nisto existe uma unidade. E essa percepção deste uno seria o que a gente vai falar do olhar angelical, do olhar da deidade, que é diferente do olhar daquele que divide, que separa. Outra coisa interessante é a ideia do karma é que ele não é fixo nem permanente. Então ele não é uma fatalidade. Muitas pessoas dizem, você está tendo essa doença porque é seu karma. Sim, tudo que possa acontecer com você é karma. E se eu disser que tudo que acontece é karma, então o karma não existe. Mas algumas coisas pontuais podem ser, porque podemos ter vícios. Ou ausência de sabedoria, ausência de humildade, ausência da percepção clara do que é a realidade. E quando não vemos com clareza, quando não compreendemos em profundidade, podemos criar hábitos que não são benéficos, tanto para você como para o mundo à sua volta. Há casais que se ofendem constantemente, e se acostumam tanto com isso que acham que é natural. E de repente, quando chega uma visita em casa, a visita se surpreende da grosseria com que falam um com o outro. Mas estão tão acostumados que não percebem mais que é grosseiro. Isso é criar um karma. Criamos um karma de um relacionamento que não é benéfico nem saudável, porque nenhum dos dois fica feliz, mas se acomodam em alguma coisa que é conhecida. E isso é outro perigo, porque uma das desculpas de dar é meu karma. Estou tendo isso porque é o karma da minha vida que as coisas sejam difíceis para mim. Você se fechou num quadradinho, você diz não tem jeito.
Não, o karma, ele é movimento e transformação. Nós podemos mudar. No Zen budismo, no budismo em geral, não tem inferno eterno, nem céu eterno. Você pode passar um tempo nos infernos, sim, de acordo com o karma prejudicial que você criou. Aliás, conta uma história que eu gosto muito, um homem que era extremamente perverso. Era um homem, não era uma mulher a história. E Essa história é feminina. ele matava tudo que encontrava, mas era cruel, matava, puxava a asinha dos bichinhos, todas as malvadezas, desde os menorzinhos aos maiores. Um dia está andando na rua, uma aranhazinha está andando, ele resolve não pisar na aranha. Ele morreu, segundo a lei do karma, vai para o inferno. Tem inferno frio, inferno quente, é uma variedade. Mas ele foi para um dos infernos e lá estava no sofrimento com todos os outros seres que tanto sofrem. E, aliás, Buda vai dizer que os seres sofrem porque eles não encontraram a sabedoria. Porque quem encontra a sabedoria sai desse estado de sofrimento. Mas, enfim, está esse homem lá sofrendo muito. E quando, de repente, desce uma aranha muito pequenininha com o seu fiozinho e chama ele. Psiu, psiu. Ele diz, eu? Sim, você. Suba aqui. Ele diz, mas eu sou um homem tão mau. Ele diz assim, não, mas você fez uma boa ação. E por causa de sua boa ação, você pode subir. Mas o seu fio é tão fininho, mas ele suporta. E ele começou a subir todo alegrinho. Vou sair do inferno, vou sair do sofrimento, fiz uma ação benéfica na minha vida. E outras pessoas que estavam ali em sofrimento também falaram, nossa, tem uma saída, então vamos sair também. E ele preocupado, de novo, ele volta a ser aquele ser dividido e separado. Eu vou me salvar, mas os outros não me importa os outros. E ele começa a dar pontapé na cabeça das pessoas que estão abaixo. E aí o fio se rompe. E talvez aí ele tenha que ficar para sempre nesse lugar. Porque ele não foi capaz que, se eu encontro um caminho de salvação, favorecer que os outros também venham. E não pensar o que vai acontecer de mim, que eu posso não conseguir. E aí que ele não conseguiu mesmo. Então a lei do karma tem a ver com isto. Você veja, ele tinha um hábito tão perverso, que mesmo no momento em que ele poderia ter uma ascensão para um nível superior, aquele hábito perverso de eu primeiro, a minha vantagem, ainda vem e macula o que seria o imaculado, que era a possibilidade da libertação daquele sofrimento, daqueles estados prejudiciais de existência. E é um pouco isso, nem anjos, nem demônios, nós não estamos com as nossas asinhas no céu, voando o tempo todo e olhando a humanidade de cima, separados disto, não me sinto nada, porque são eles e não sou eu, e nem estou tão misturado que não vejo caminhos de libertação. Mas percebo que eu posso acessar níveis superiores de compreensão de mim mesma e da realidade, de como funciona a mente humana, o que são emoções, sensações, conexões neurais, que níveis de consciência temos e como que eu coloco isso à disposição de todos os seres. Não para que eu fique melhor, eu vou ficar iluminada, eu vou virar santa. Hoje até brinquei, encontrei uma coisa redondinha assim em casa, pus assim, ó, olha a auréola, já estou santinha. A minha irmã me chamava Santinha do Pau Oco, que eu adoro. Não venha com Santinha para mim, você é humana. Tive a bênção de ter essa irmã que é médica, que é pensamento muito cartesiano, né? Cada vez que eu olhava para Nossa Senhora, eu estudei numa escola católica, a Nossa Senhora no altar mexia para mim, ela dizia, mexe para qualquer um que olhe fixo em qualquer lugar. Santinha do Paoco. Então tudo isso tem a ver. Mas você veja, vamos falar de karma um pouco isso, né? Quando eu era muito jovenzinha também, estava num colégio de freiras, eu tinha uma tentação para ir para a clausura, queria ser freira, ai que gostoso, parecia tão bom aquilo, né? E meu pai, de jeito nenhum. Aí eu falei, bom, desisti, casei, fui para outro lugar, fui fazer faculdade e falei, eu queria estudar filosofia. Meu pai disse, que absurdo. Vai ser o quê? Professora? Professor não ganha nada, não é... Meus avós eram professores. Professor não ganha nada, não é desrespeitado. Falei, então, teologia, pior ainda. Então, me afastou completamente daquilo que era alguma coisa que eu carregava em mim e que tinha muita curiosidade. O que é Deus? Onde está? Do que nós estamos falando de Deus e diabo?
O que é vida? O que é morte? O que fazemos aqui? Para que serve a existência? O que é amor e ódio? Eu amava minha mãe, de vez em quando eu tinha uma raiva dela. Como é que eu posso ter raiva da minha mãe? Eu sou uma pessoa doente? O que é isto? E essas questões pulavam em mim com muita força. Mas não podia ir nesse caminho. A vida deu tantas voltas que eu me tornei uma monja budista. Porque existe alguma coisa, vamos dizer, um karma, uma procura, que há um determinado momento que ela amadurece e ela vai aparecer de alguma forma. E ninguém pode tampar, não dá para cobrir. Parece que sim, né? Encobriu, segurou, não vai por aí. Mas era por aí que eu queria ir, que eu precisava ir. Então nós criamos karma também. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, porque karma, para que alguma coisa surja, tem que ter causas, condições para que haja um efeito. O que é causa de uma coisa é condição de outra e efeito de uma terceira. E não é só linear. Isto é um processo que diz, tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Nada sozinho aparece. Está em inter-relação a tudo e a todos. Quando você começa a perceber este universo maravilhoso, que tudo se conversa, que tudo tem a ver com, é impossível você se cortar até uma tesourinha que se recorte e diz, aqui estou eu quero o meu bem-estar e os outros não me importam. A compaixão, que é a palavra que o professor puxou agora, importante, a compaixão é essa identificação com os outros, que a gente vai encontrar agora na Alemanha. A Alemanha atual, que é um coração pleno de compaixão. Alguns vão dizer que são qualidades femininas. E alguns vão dizer que Jesus era muito feminino, porque ele era muito pleno de compaixão. Vão dizer que Buda, um homem, era muito feminino, porque também era pleno de compaixão. Mas nós é que dividimos um pouco isto, porque dentro de todos nós habita a possibilidade da amorosidade, do cuidado, da ternura. Mas quando nós queremos separar, e você diz para um menino, você não pode chorar porque você é homem, você não pode se comover com a dor da pessoa na rua porque você é homem, homem é forte. Nós temos os paramitas, e um dos nossos paramitas tem a mesma origem de viril, que chama-se viria. E viria significa o que? Resiliência. A sua capacidade de suportar o insuportável e não desistir de seus propósitos. É das nossas virtudes a serem desenvolvidas. Quantas mulheres têm viria? Capacidade de resiliência. Que eu falo, cai 7 vezes, levanta 8. Não deu ainda, tenta outra vez. Não deu ainda, tenta outra vez. Uma hora vai dar certo. Isso é o que a gente vai falar de desenvolver o que seriam, dentro da linguagem ocidental, que seriam as virtudes. Para nós são as perfeições, ou os paramitas. Paramita é aquilo que faz você chegar a outra margem. Eu estou na margem da ignorância, do desconhecimento, que me causa sofrimentos, angústias, tristezas, desesperos. E existe um caminho que eu posso trilhar, que é chegar na margem da completude, da compreensão. Não é que não vai sofrer, não vai ficar triste, mas que vai... Eu estou falando muito, professor. Não. Uma das coisas mais atraentes na concepção do budismo, para mim, que budista não sou, né, mas que convivo com a monja, esse ano faz 25 anos, um quarto de século que nós participamos juntos no primeiro evento. E certa vez, embora eu saiba que o karma não acomoda quando bem compreendido, mas ele serena. A compreensão do que é o karma e como, né, acolhê-lo, ela serena. E eu tive uma experiência concreta. A monja não lembra exatamente por que ela tem uma compreensão do karma que eu não tenho. Nós estamos voltando de Salvador, você e eu, de um evento. E viemos juntos e sentamos lado a lado. E foi uma viagem de 1h55, absolutamente turbulenta, com o avião se balançando para todos os lados. Eu até imaginava que ali terminaria a minha trajetória neste mundo, que eu ia transitar em julgado. Né?
Enquanto eu falava com a monja, ela ao meu lado, ela tranquila, sossegada. Eu pensava, o que essa monja pensa? Que não existe céu e inferno, que não há risco nenhum, né? Que isso não vai acontecer para gente que tira o cabelo, certo? E ali eu compreendi, não naquele momento, tanto que para ela aquilo não era uma perturbação, que ela não lembra até hoje, que nós passamos por essa situação. Eu compreendi o que é que significa uma noção da vida que é mais serena, que é menos atribulada, que é menos desesperada. Eu vou insistir, no budismo isso não tem o viés da acomodação, de fazer com que você seja alguém anódino, né, e insípido, sem sabor, sem sal. Mas eu fico preocupado, monja, com uma coisa, e eu queria aproveitar essa nossa parte, a gente ainda tem 11 minutos, antes de nós chamarmos o Felipe, para que ele comece a trazer ali algumas questões, e a partir daí, durante um tempo, a gente dialoga com aquilo que aqui chega para nós, por meio do mundo digital ou presencial, com um risco. Eu nasci em Londrina, como eu disse, e a primeira vez que eu vi o mar foi em Santos. Por uma razão. A minha cidade, no norte do Paraná, eu teria, claro, as praias paranenses, mas não havia estradas com tanto acesso para aquela região. Por isso, as praias que eu poderia fazer saindo para o sul do Paraná, como forma de acesso, era mais fácil vir para o litoral paulista. A primeira vez aos 5 anos de idade que eu vi o mar foi em Santos. A primeira vez que eu entrei na água do mar foi em Santos. E é interessante porque eu voltei muitas outras vezes e me lembro quando aqui estava, o quanto que o canal 1, o canal 2, o canal 3, até a banda da praia, a gente brincava na beira daqueles canais. Tinha peixinhos, tinha girinos, tinha um aroma absolutamente saudável. Esses canais apodreceram. A beira do mar apodreceu. Agora o pior, a gente se acostuma com o podre. A gente se habitua com o podre. Eu moro em São Paulo, como disse. A cidade tem muitos rios, mas tem 2 principais, o Tietê e o Pinheiros. Esses 2 rios, há menos de 50 anos, eram navegáveis. Você se lembra, porque nasci em São Paulo. Eu, aos domingos, ia com o meu pai e minha mãe até o rio Tietê para nadar. Vários clubes de regata se montaram à beira, né, do rio Tietê. Vários clubes, entre eles o time de futebol, o Corinthians, que nasceu como time de remo e de barco. A razão pela qual o símbolo do time é um timão. Obviamente que não é um timão por causa da equipe de futebol, né? Mas por causa do barco. Agora eu vou te contar uma coisa que você sabe, porque nós vivemos na mesma cidade, aliás, vizinhos. Nós matamos esses 2 rios. Eles fedem, estão podres, fétidos, e a gente se habitua. Aliás, a gente tem saudade. Você vai chegando em São Paulo e você passa ao lado do Rio Pinheiros, vem aquele fedor, diz, ai que bom, já estou chegando. É isso mesmo. Você está vindo pela Castelo Branco, está vindo pela Ayrton Senna, você passa ao lado da Marginal Tietê, aquela coisa pútrida, você diz, ai, já estou perto. Você desce no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, onde fica o aeroporto Tom Jobim, aquele mangue nojento. Quando abre a porta do avião que vem aquele fedor, diz, ai, que bom, estou em casa. A gente se habitua com o podre, mas a gente também é capaz de recusar o podre. É capaz de afastá-lo. A mesma humanidade que assassina 2 rios, que pega os canais e os torna podres, pode recuperá-los. Pode fazer com que ele seja de outro modo, pode fazer com que a gente, no começo, ache só que nós estamos cuidando de tartaruga marinha, mas de repente, o piche, o óleo, seja o nome que tem,
ele começa pelas tartarugas, mas ele não termina por elas. E a natureza, a monja aqui lembrava, na nossa evolução, ela tem uma marca muito forte. A palavra evolução não significa melhoria. A palavra evolução significa mudança. Evoluir não significa melhorar. Também se evolui para o desastre. Câncer também evolui. Problema também se desenvolve. E encrenca também progride. Por isso a noção de evolução como positividade é um desconhecimento do papel das nossas escolhas. Isto é, o quanto que é necessário que a gente seja capaz de fazer boas escolhas. Ou seja, de sermos virtuosos. Para isso precisa, e eu já aprendi isso várias vezes com a monja, de humildade, de inteligência, de sintonia, de humanidade. E precisa de algo especial, que é esperança. Esperança, mas a esperança ativa. A esperança ativa, a monja sabe, é aquela que recusa a expressão que eu vou dizer agora. Todas as vezes que tem uma encrenca, uma dificuldade, uma forma de turbulência na vida, na cidade, no bairro, no prédio, na rua, na nação, no mundo, pessoas às vezes olham aquilo e dizem assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Colocando do lado de fora. E é interessante, porque essa concepção, alguém tem que fazer alguma coisa, ela é sócia do demônio. Evidentemente, eu não estou afirmando que o demônio existe ou não. É uma possibilidade. Ainda não temos uma comprovação explícita. Poderemos ter. A humanidade é muito criativa, né? E nesse sentido, já imaginou-se. E o texto mais inteligente que eu já vi sobre isso, porque a monja é monja. Eu fui monja, a monja sabe disso, fui carmelita descalço, né? E a coisa mais interessante que eu já vi sobre isso é de um estupendo ateu, que foi José Saramago. José Saramago tem um livro que muita gente que leu, quem nos assiste também, chamado Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro emocionante sobre a humanidade de Jesus, aquele momento, a história. Ele se perguntando várias vezes, Jesus, mas sou eu mesmo? É para mim isso? Minha capacidade não serve. É isso que querem, que eu morra, sofra, seja crucificado. Vocês estão falando sério? E o grande Saramago faz algo, num determinado momento, que é colocar Deus e o demônio num barco, no meio do lago, ou daquilo que chamaram naquela região de mar, mas que era um mero lago, os dois ali, velhos companheiros. Uma amizade, digamos, secular e quase eterna, conversando sobre a vida, sobre a história. Aquilo é maravilhoso, porque uma das coisas que a gente se pergunta é como é que o angelical e o demoníaco podem conviver. E não é fora de nós, é dentro de nós. Por isso, minha última questão para você, para a gente passar depois para uma parte de reflexões que o Felipe vai coordenar. Você tem esperança na humanidade ou nós estamos evoluindo para óbito? Eu gosto de você falar esperança de esperançar. O que fazemos para que seja diferente? E eu acredito que nós estamos procurando meios de fazê-lo. E a tecnologia, a inteligência artificial veio para ficar. E veio para que nós saibamos como usá-la. Não é para endemonizá-la, porque ela está aí, foi criada pelo ser humano, pela inteligência humana, para que possa ser usada melhor para nós, seres humanos. Mas como tudo, como dentro de nós habitam os dois, se nós não dermos mais oportunidades, eu acho boa essa palavra, para aquilo que é benéfico se desenvolver, aquilo que não é tão benéfico pode tomar conta. Então as possibilidades são quase que 50%, 50%. Mas o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos? Quando eu cheguei aqui e havia uma fila de pessoas na porta, eu falei, que bonito. Uma terça-feira, numa noite que estava um pouco chuvosa, um fim de tarde chuvoso, tantas pessoas que vêm querer falar, ouvir de filosofia. Alguma coisa estamos procurando, não é?
por que que vocês não estão num show de funk, um hip hop? Vocês escolheram vir Eu aqui estava. hoje. Você estava bom? Muito bom. Mas é isso, Eu não é? sei se é o meu lado demoníaco, mas eu estava. Aliás, encontrei numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, acho que foi em Venâncio Aires. Não, Capital do arroz brasileiro. Não, foi Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves, estava tendo uma feira do livro, pequena, na rua, e tinha um jovem fazendo um hip hop das coisas mais preciosas que nós podemos ouvir. Falando de educação, falando de cultura, falando de liberdade e de inclusão. Foi uma coisa linda. Então, nós sabemos que temos meios artísticos de manifestar aquilo que pode ser benéfico para todos nós, em várias linguagens diferentes. E nós temos que procurar essas linguagens e transformar a realidade, começando conosco. Vamos ser coerentes com alguns princípios e vamos tentar pô-lo em prática. Se eu vejo alguma coisa que não está boa, o que eu faço para que seja diferente? Talvez sozinha não possa fazer nada, mas eu posso falar com meu vizinho, com a minha amiga, e hoje nós temos as redes sociais, nós podemos entrar nas redes sociais. É um meio educacional. Em vez de ficar pondo tanta fotografia de comida, de onde eu fui e como eu estou bonitinha, que é natural. Nós fazemos isso na adolescência. Você não ficava na frente do espelho quando era mocinha? Eu ficava. Ai, estou na frente do espelho, né? Ficava olhando que lado era mais bonitinho. Eu não tenho nem espelho mais em casa. A gente muda, tudo passa. Então, em vez de ficarmos tão críticos dos outros, vamos dar essa esperança de saber que estamos num processo de descobrimento. Descobrimos uma nova tecnologia, um novo brinquedo. Estamos nos exibindo uns para os outros. E, aliás, teve um homem que eu conheci, que eu soube da sua existência há um tempo atrás, que era Timothy Leary, que ele diz: o mundo vai ficar maravilhoso quando nós formos capazes de brilhar uns para os outros. Ninguém quer encobrir ninguém quer fazer sombra a ninguém. Como que você permite que as pessoas próximas a você brilhem, se manifestem? Dá espaço para que elas sejam, que mostrem a sua luz e não mostrar apenas as suas sombras. Mas lembre-se bem que quanto mais brilhante for a luz da lua, mais profunda é a sombra do pinheiro. E você sabe que um estupendo santista, um dos melhores nomes do teatro brasileiro, Plínio Marcos, ele dizia, porém, e aí ele completava, e sempre tem um porém. Nós somos capazes, sim, das más escolhas e das boas. Isto é, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso. Me é lícito porque, como eu lembrava no ponto de partida, nós somos todas e todos livres, mas nem sempre convém. E não convém quando me degrada e degrada a minha comunidade, quando ofende a história, como ameaça a nossa possibilidade de uma vida que seja coletivamente saudável. E uma das coisas boas, quando a gente pensa no café filosófico, é nós chamarmos também outras pessoas, né, para essa reflexão. E é o que a gente vai fazer agora com o Felipe, né, que coordena aqui a nossa conversa até às 20h45. Monja, obrigado, Cortella, pela apresentação de hoje. E dar os parabéns a vocês também, porque hoje é o dia dos professores. Repasso aqui os parabéns de todo mundo da internet pela aula de hoje. E também dar os parabéns pelo um recorde pessoal do Café Filosófico, CPFL, do Instituto de Transmissões. A gente faz há pelo menos 10 anos transmissões dos cafés filosóficos. E hoje, na data de hoje, a gente conseguiu o nosso recorde de alcance de 80 mil pessoas, graças ao carisma de vocês. Muito obrigado. Palmas para eles, gente, por favor. Há um demônio abaixando tua voz para nós dois. Sério? Eleve-a, por favor. Vou falar mais Senão alto, você então. vai fazer uma pergunta e Tá nós bom. vamos ficar com cara de karma. Certo? Antes da pergunta, só vou avisar que a gente está transmitindo
essa apresentação de hoje no Facebook, no nosso YouTube, também no nosso site. Convido todos vocês a nos seguirem, tanto o Café Filosófico CPFL, quanto o Instituto CPFL, tanto no YouTube, quanto também no Facebook, e também acessarem o nosso site. E vamos para as perguntas, finalmente, para a gente começar o debate. A pergunta do Francisco Alencar é assim: como a espiritualidade e a filosofia respondem aos desafios dos novos tempos de crise política, ambiental, ética e educacional brasileira? A espiritualidade, como que ela lida para a gente enfrentar, né, o nosso cotidiano? A espiritualidade sempre esteve presente, não é uma questão da época atual. Em todas as épocas tivemos questões ambientais, guerras por águas, fizemos tantas coisas como humanidade, e a espiritualidade sempre caminha junto dizendo: existe um outro olhar, existe um olhar maior, um olhar que não é só o que é meu e o que eu pego e o que eu ganho, mas um olhar que você sai de si mesmo. E aí vem Paulo também dizendo: não sou eu que falo, é ele que fala através de mim. Quer dizer, quem é este que pode falar através de você? Para nós, dentro do budismo, a palavra que nós usamos, representando a grande sabedoria, a grande compaixão, a grande capacidade de uma visão mais ampla de tudo, nós vamos falar que se chama Buda. Buda quer dizer aquele que acorda, que desperta, que não vive sonâmbulo, que não vive zumbi, entre vida e morte, assim, que não sabe o que está fazendo, não sente mais odores, não enxerga direito, não ouve, não percebe a realidade. Porque não é questão da visão física, é a visão da percepção do que está acontecendo e como que eu posso atuar. Eu não conheci Paulo Freire, eu tenho uma aluna que foi aluna dele, e uma das coisas que eu mais... Eu fui Você orientado também, não é? doutorado dele. Então, uma das coisas maravilhosas que ele dizia: educar é fazer as pessoas aprender a ler a realidade. Leia o que está acontecendo. O que está acontecendo agora no mundo, o que está acontecendo no nosso país, que é um reflexo do mundo, não é separado, o que está acontecendo no nosso estado, o que está acontecendo, se estamos aqui em Santos agora, na cidade de Santos, e vocês que estão nos ouvindo, seja em que parte do mundo estejam, o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo nos lugares mais próximos de você, que é um reflexo desse todo. E se você acha que não está bom, o que você faz para ser melhor? Como você começa? Por onde começa? Como é que está você, o seu corpo, o seu sistema? Ele está funcionando bem? Você está brigando internamente com a realidade? Ou você é capaz de perceber que esta realidade é um processo em transformação contínuo e que você é aquele ser que interfere, sim? Recentemente ouvi um senhor francês que esteve aqui no Brasil falando, e ele dizia que a diferença entre um sistema totalitário e um sistema democrático é que na democracia nós ajudamos os mais fracos, os mais necessitados. E um sistema que não é democrático vai dizer: a natureza dá um jeito. E os fracos vão desaparecer porque não vão ser capazes de sobreviver sozinhos. Mas se você olhar em profundidade, até na própria natureza, e quantos exemplos me mandam, pelo menos no WhatsApp, nas redes sociais, de um bichinho ajudando o outro, bichinhos de espécies diferentes, como uma leoa amamentando um macaco. Quantas coisas maravilhosas existem quando a gente acolhe e é capaz de transformar a realidade. E transformar até aquilo que disseram para você que você é. E você sair do quadradinho e dar o salto quântico de dizer: mas eu posso ser diferente. Embora todas os vetores venham dizer: você nasceu desta família, você nasceu neste lugar, você só pode se manifestar deste jeito, porque esta é a maneira de pensar. E você até um certo momento pensou e agiu assim. E de repente você pode dar um salto quântico. Um 5% de livre-arbítrio. E você sai desse padrão. E você olha a realidade como se fosse a primeira vez. E você descobre o mundo como se fosse a primeira vez. Não com o olhar marcado daquilo que disseram que é como você deve ver a realidade, mas realmente encontrá-la à sua frente. E aí você vai encontrar na própria questão, na própria dificuldade,
a equação para resolver o problema, mas é preciso saber ler o problema, ver o problema, entender qual é a questão. Muito geral não dá certo, tem que ser mais específico e comece a mexer, porque aquilo que você mexe, mexe no todo. Cada um de nós é o todo manifesto, isso eu insisto muito. Nós não somos parte de alguma coisa, cada um de nós é a manifestação do todo, não é um pedaço dele. Quando você percebe isso, você sabe que aquilo que você faz, fala e pensa está mexendo na trama da existência, mesmo que sejamos essa poeirinha cósmica que não vale nada, que é um grãozinho de poeira da humildade de humus terra. Somos pó e ao pó voltaremos, pedacinhos de pó, mas esse pedacinho de pó faz a diferença. Em resumo, ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Felipe. É mais uma pergunta que chegou pela internet, e a pergunta é para a monja. Quais são as outras paramitas no budismo? Quais são o quê? Quais são as outras paramitas no budismo? As outras paramitas. Os outros paramitas. Primeiro paramita chama-se dana, que é doação, caridade, entrega, doar-se, entregar-se. Há um monge vietnamita que está quase morrendo lá no Vietnã, fez 93 anos agora, o Thich Nhat Hanh, em que ele diz, o maior presente que você dá a alguém é a sua presença. Estar inteiramente presente, não é pela metade. Então, dana é a primeira, compaixão, não, é doação. Doar-se, entregar-se, não é só doar comida, alimento, isso também é bom, mas a doação da sabedoria, para nós e para a minha linhagem, é considerada a doação mais elevada. Como fazer com que nós, humanos, podemos ser livres de pensar e de escolher o que é cabível naquele momento fazer ou não. Então, doação é o primeiro. O segundo é vida ética. Preceitos, nós seguimos algumas regras. Não fazer o mal, fazer o bem, e fazer o bem ao maior número de seres. Não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar drogas, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não se rebaixar e elevar os outros, não se igualar, cada um de nós é único, não ser movido pela ganância, não ser controlado pela raiva, não é não sentir raiva, mas não ser controlado pela raiva, que não sabe o que faz, né? E não desrespeitar o que a gente chama de Buda, Dharma e Sangha, o ser iluminado, aquele que acorda, que desperta, o sábio, o Dharma, a verdade, a lei verdadeira, e a Sangha, as pessoas, a comunidade que vive em harmonia. Então esses são o segundo paramita, que é Sila, que é preceitos de ética. O terceiro é Kisanti, paciência. É difícil este, né? Meu professor olhava para mim o tempo todo, um monge professor, e dizia, be patient, seja paciente, porque eu sou um pouco paciente dentro dos meus vícios, a impaciência. Então, seja paciente. A paciência é alguma coisa a ser cultivada. Você esperar, você faz, mas tem que ter paciência de esperar. Eu planto uma flor, ela começa a crescer, eu quero que ela cresça, né? Eu mato aquilo e não deixo que ela cresça. Eu crio causas e condições e espero que ela vá florescer, dar causas e condições para que um pensamento, uma ideia, uma sociedade, uma maneira de ser no mundo possa ser desenvolvida. A paciência. Outra é viria, que é a questão da virilidade, a mesma palavra que vem do sânscrito e que tem mais a ver com resiliência, com o esforço correto, de você esforçar-se para alguma coisa, não só deixar acontecer, que não é bem isto. E aí vem o que nós chamamos de dhyana, de onde vem a palavra zen, que é meditar. A minha escola e a minha prática tem a base da meditação. A meditação é ficar em silêncio. É ouvir a si mesmo, a ouvir todo esse tumulto interno que habita em nós. Todas as vozes do passado e do futuro que se manifestam nesse presente. Não só de parentes e amigos, mas de toda a humanidade que está em cada um de nós. Então, meditar não é só ficar sentado e dizer, eu vou ficar me sentindo bem e eu vou descansar. É encontrar deuses e demônios.
é encontrar a luz e a sombra e perceber que você é tudo isto, mas que faz escolhas. Por isso que a última, que não é a última, mas isso é um círculo, não tem nem primeiro nem segundo, é a sabedoria. No momento em que você é capaz de meditar em profundidade, a gente nem usa muito a palavra meditar, fala de fazer zazen, sentar-se em zen significa entrar num autoconhecimento profundo que vai além da sua identidade pessoal atual, mas uma compreensão profunda de quem é você, do que é a vida, o que é a morte, do que estamos fazendo aqui. Quando você adentra um pouco esse umbral, que você sai do euzinho pequeno, você vai acessar aquilo que se chama a sabedoria perfeita. E a sabedoria perfeita é o que nos liberta. Esses são os 6 paramitas. São as 6 virtudes, vamos dizer, que nós teríamos que praticar, que estimular em nós. E nós nos estimulando a viver desta forma, atravessamos o rio, que se chama do rio do nascimento, velhice, doença e morte, comum a todos nós, com mais serenidade. Vai sofrer? Vai. Vai chorar? Vai. Vai rir? Vai. Mas vai saber que nada é fixo, nada é permanente. E você é um elemento de transformação da realidade. Não apenas um observador, mas um ator na vida. 6 paramitas. Por isso que ela não notou a turbulência. E eu sim, que distante dos paramitas estava. E aí, Felipe? Só reforçando aqui que a gente, além dos nossos canais, a gente também está transmitindo no canal Mova e no Facebook da Monja e do Cortella. Então, obrigado também a quem está mandando pergunta por esses canais. Vamos agora a uma pergunta do público, que chegou aqui do pessoal de Santos, que compareceu hoje. São 2 perguntas, a gente juntou para dar tempo de fazer mais perguntas aqui, elas são relacionadas. Uma é do Anderson, que pergunta a vocês como posso ter compaixão com aqueles que não possuem compaixão com outras pessoas. Essa é uma pergunta. E a outra é do Lucas. O que separa o bem do mal? Onde nasce a necessidade da crueldade e da violência? Eu vou usar a tecnologia para a primeira pergunta. Porque uma das questões mais fortes para mim sempre foi pensar esse tema da compaixão, da tolerância. E o homem que melhor escreveu sobre isso, eu mantenho anotado no meu mobile isso o tempo todo, é um estupendo pensador, né, um grande filósofo que já faleceu, chamado Karl Popper. Karl Popper é indispensável no pensamento da filosofia da ciência. Ele tem um livro chamado A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. E eu vou ler, Felipe me permite, um trecho um pouco mais longo, mas ele é aquilo que eu quero colocar como a minha resposta. Que é minha, não porque a escrevi, mas porque acolhi essa resposta. O Karl Popper diz: tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se entendemos ilimitada a tolerância, mesmo aos intolerantes, se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Nessa formulação, não insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente. Agora a parte que eu mais aprecio. Mas devemos nos reservar o direito de suprimi-las, as intolerantes, se necessário, mesmo que pela força. Pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis dos argumentos racionais, mas comecemos por denunciar todos os argumentos. Eles podem proibir seus seguidores de ouvir os argumentos racionais, porque são enganadores, e ensiná-los a responder argumentos com punhos e pistolas. Devemos, então, nos reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Assim penso. Maravilha. A segunda pergunta é para você. É para mim? É.
Aí o Felipe diz de novo. Nasce a necessidade da crueldade e da violência. Onde nasce a crueldade e a violência? Nossa. Não sei. Na verdade, não sei, não pensei muito nisso. Onde nasce a crueldade e a violência? Da ação, no gesto, na palavra, no pensamento, na atitude inadequada, na falta da sensibilidade e percepção do que está acontecendo. O que vocês acham? Você sabe que Agostinho, quando você toma um golezinho d'água, Agostinho, o principal pensador da teologia cristã, no início do mundo medieval, na patrística, né, ele tem um argumento magnífico, monge que você sabe, que estudou coisas nessa área. Agostinho tinha uma questão muito séria. A crença cristã é de um Deus de bondade e um Deus criador. Agostinho tinha uma encrenca teológica. Se Deus tudo sabe, tudo pode e está em todas as partes, e se eu, Cortella, for um dia para o inferno, e Deus sabia disso desde a eternidade, por que que ele me criou? Se o meu destino é a danação. Essa é uma questão séria, que é a noção de predestinação. Não por acaso, a Igreja Cristã Reformada, com Lutero, depois com Calvino, ela vai trazer o tema da predestinação à tona. Aliás, porque Martinho Lutero, um monge alemão, era agostiniano. Ele era da ordem agostiniana. Portanto, Agostinho era para ele uma referência religiosa e também de patronímico. E Agostinho tem uma grande encrenca que vale nessa questão que o Felipe levantou aqui, trazida, né, por pessoas. Ele levantava uma questão: se Deus tudo criou, por que criou o mal? E ele dá uma resposta que até hoje na teologia cristã ela vem à tona e alguns filósofos também a absorveram. Ele diz: a divindade de bondade não criou o mal, ela criou um mundo de bondade. O mal não existe. O mal é a privação do bem. Isto é, o mal em si, como entidade, não existe. O mal só vem à tona quando nós fazemos com que o bem se ausente. A noção de vício, como a gente lembrou, é a ideia de falta. O vício é a falta da virtude. Portanto, só existe a virtude. O vício é quando a virtude se ausenta. E isso, diria Agostinho, é uma escolha nossa, porque ele introduz um conceito que toda teologia e filosofia ocidental trarão, mas que os budistas já tinham 1000 anos antes de Agostinho, que é a noção de livre-arbítrio. Isto é, Deus, a divindade, a força do bem, ele não cria a maldade, nem a crueldade. Ela é escolha, porque nós somos livres. E somos livres, inclusive, para fazer o que a gente não deve. Por isso, você não sabe de onde vem o mal, nem eu. Mas a teoria de Agostinho ajuda bastante. No budismo vai se falar de ganância, raiva, ignorância, que seriam venenos que podem envenenar um ser humano, né? De querer, ganância, a raiva, tudo isso tem a ver com o que a gente fala separação. E a ignorância é a mesma coisa, é a separação, a ausência de estar em contato com o que a gente seria as virtudes, com uma vida mais plena. A ausência de estar em contato com o bem, a ausência de não estar, o bem não estar manifesto. Então, quando alguém faz alguma coisa que você acha imprópria, você não pode desenvolver ódio desta pessoa, nem raiva, nem querer o seu extermínio, mas a ação não deve ser repetida e deve ser, como você bem falou e o seu amigo falou, denunciada. Deve ser posta a claro e não escondida, porque não vou falar coisas que possam ser intolerantes em relação àqueles que são intolerantes. Felipe, você sabe que Agostinho tem uma frase maravilhosa. Eu recomendo a leitura de uma obra dele para qualquer pessoa, seja alguém que tenha religião ou não, porque Agostinho foi um homem que aos 14 anos já era pai
que vivia naquilo que de maneira absolutamente amorosa a gente chama de esbórnia, né? Ele estava dedicado ao jogo, ao vício, a tudo. E depois ele deu um salto, paramitou-se, né, para um lugar mais elevado e aderiu a uma outra crença. E ele conta a sua história numa obra clássica da filosofia chamada Confissões, que é a biografia dele mesmo. Ele viveu bastante, Agostinho. Então ele conta toda a trajetória de alguém que nasceu como você, nos seus antepassados no norte da África, né, e depois vai viver na Europa. E Agostinho tem uma passagem em que ele, já tomado pela fé cristã, ele ajoelha e diz: Senhor, fazei-me casto, mas não agora. E essa frase é do Agostinho, está no Confissões. Então, de vez em quando, a gente pode se apoiar na teologia agostiniana, né? E lembrar, fazei-nos castos, mas não necessariamente agora. E aí, Felipe? Uma pergunta da internet, da Camila. Ela pergunta se o ser humano usa o vício para não aceitar o possível vazio da própria existência. Fica bom? A ideia de vazio. O vazio da existência? Então o vício vai suprir o vazio da existência? Quer dizer, o vazio da existência é o vazio da compreensão, da sabedoria, do bem-estar, da plenitude com a sua própria vida, de apreciação da existência. Se sou incapaz de apreciar a minha vida como ser humano, eu poderia ter nascido uma barata, uma árvore, qualquer coisa, e eu não aprecio ser humana, então eu vou querer fazer alguma coisa, não sei de que vício está falando, mas pode ser tanto da sexualidade, da bebida, da comida, ou dos vícios do que, sei lá, de pensamentos maléficos, de pensamentos destruidores, para preencher alguma coisa que não será preenchida por isto e que não terá saída. Algumas pessoas que vão para o crack, né, para as drogas. Eu estou procurando alguma coisa que me acalme, alguma coisa que me tranquilize, porque a vida não está bem, eu não sei, não sou capaz de entendê-la. Existem caminhos por aí, existem caminhos, mas a pessoa tem que fazer escolha. Eu acredito que numa escolha, que eu passei também por várias turbulências da minha vida, e eu encontrei um caminho muito simples, que é de respiração consciente, de silêncio, de meditar, e que com isso você encontra o sentido ou os sentidos que você pode dar à sua vida. E não precisa de nenhum vício, no sentido do que estamos falando de vício, que é a ausência do bem, a ausência da sabedoria, a ausência da humildade. É o contrário, quando tudo isso chega, a vida fica mais leve. Mas é bom lembrar que tudo é um grande vazio. E que a mente, ela está sempre vazia, porque ela não tem nada fixo nem nada permanente. É uma maravilha isto. É uma maravilha quando você percebe que não há nada fixo nem nada permanente. É vazio de uma autoexistência substancial separada. Não tem nada separado, está tudo junto aqui. E a gente junto pode modificar tudo. Tudo. Começando com a sua maneira de ver a realidade. Por isso que Ariano Suassuna, o gênio, dizia: ao redor do buraco tudo é beira. Que maravilha! Olha, deve ser o oco que você fala. O oco existencial. Olha que coisa boa. Eu me lembro, né, quando você levanta muito bem, né, essa relação do preenchimento de um vazio que só o é também a partir de algumas escolhas. E nós não estamos falando aqui, quando você mencionou o crack, do vício que se torna algo incontrolável. Sim. Ou de uma pessoa que tem algum distúrbio que ela não tem alternativa. Isto é, que ela não tem consciência. E, portanto, ela está adoentada. Mas, assim, né, nos tempos atuais, há algumas procuras por preencher a ausência de propósito por propósito algum. O Agostinho, que eu citava antes, tem uma frase que nós conversamos até, e a citamos no nosso livro,
que eu gosto demais, e eu posso citá-la sempre, e gosto de citá-la em todos os lugares. Ele diz, é difícil de entender no primeiro momento, depois fica mais difícil ainda. Né? Agostinho dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não mata a fome quem lambe o desenho de um pão. Para você matar a tua fome, o pão tem que ser real. E uma parte do que a gente vive hoje é simulacro. É dissimulação da realidade, é virtualização da existência. Portanto, é aquilo que é uma mera representação. Seja no campo da economia, da conduta, do afeto, da sexualidade, da religiosidade. Aliás, a frase é antiga, né? Você diz, essa pessoa, coitada, tão pobre, a única coisa que ela tem é muito dinheiro. Obviamente que dinheiro não é algo que seja negativo, ao contrário, né? Mas ele não é exclusivo. E nesse sentido, a capacidade de bens está muito ligada a algo que um grande ateu do Rio de Janeiro, chamado Milor Fernandes, que faleceu em 2012, um homem que, segundo alguns, inventou o frescobol. Olha só, claro que aqui quem na praia, vivendo em Santos, já jogou frescobol, sabe o quanto que ele é um jogo que quase que simboliza a vida. O homem mais inteligente que eu vi na área de teologia e filosofia juntos no Brasil foi Rubem Alves. Uma pessoa que ensinou na Universidade de Campinas, faleceu na cidade de Campinas, um estupendo educador, teólogo, filósofo, presbiteriano na origem. Ele vai mencionar o frescobol, e depois eu cito a frase do Milor. Ele menciona o frescobol dizendo que ele quase representa a vida. Porque no frescobol, quem aqui já jogou sabe, a intenção é você bater na bola do melhor jeito para que a outra pessoa possa recebê-la do melhor jeito. Isto é, ao contrário de uma partida de tênis, ou de uma partida de tênis de mesa, ou de ping-pong, em que você joga do pior jeito para que outro se estrepe, para não usar um termo técnico, em que você busca a tua habilidade para que o outro caia, se desabe, se esguele no canto da quadra ou da mesa, faça ele morder o pó. No frescobol, quando você joga mal, você pede desculpas. É como um jogo que no Brasil era praticado pelas comunidades indígenas, e alguns gostamos, que é peteca. Você bate do melhor modo para que a outra pessoa receba e jogue adiante. Porque a graça do jogo é ninguém perder. Não deixar a peteca cair. Isso, não deixar a peteca cair, literalmente. Olha que coisa. Por isso, né, o Milor dizia, o importante é ter, sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja serva daquilo que você quer ser senhora e precisa. E daí que o Felipe ainda tem 6 minutos. Vou tentar fazer 2 perguntas em 6 minutos. Vamos lá. Mais uma que veio do público, da Elisandra. Pergunta a vocês qual a maior dificuldade em manter o nosso anjo em evidência perante nosso demônio? Qual o maior empecilho em ser bom antes de ser mal? Eu lembrei, enquanto o professor Cortella falava de Deus e o diabo conversando, que no budismo temos coisas semelhantes também. Diz que Buda um dia estava na sua cabana e Mara é o grande demônio, a grande tentação, aquele que, quando o Buda estava no seu processo de meditação, querendo ascender a níveis superiores de consciência, vai provocá-lo com tudo aquilo que o ser humano pode ser provocado. Prazeres sensuais, questionamentos, eu não vou mais praticar aqui, está cansado, eu quero ir embora, eu quero fazer outra coisa, enfim. Todas as provocações, termina com a última provocação, seria o orgulho, agora você é mais que os outros, você é melhor. E Buda, que não estava preocupado com isso, põe a mão na terra, da humildade e dizendo, não, eu sou terra e a terra eu volto, seria nada disso, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Ele tem, então, sua experiência mística. Eu, a grande terra e todos os seres juntos nos tornamos o caminho. Então, isso faz um Buda, aquele que percebe que está ligado e conectado a tudo. E agora eu já esqueci qual era a pergunta. Como é que você faz?
Como é que você faz para amarrar o teu demônio? Amarrar e o fazer demônio. com que o teu anjo Então, saia esse voando? demônio, que é Mara, um dia vem bater na cabaninha de Buda. Buda está numa cabaninha no meio da floresta e o atendente de Buda, que é Ananda, está ali na porta e Mara vem e começa, eu quero falar com Buda. Não, não vai incomodar o mestre está ocupado. Não, mas eu quero falar com ele. Não vai, não vai, não vai. E Buda ouve aquela conversa ali fora, sai para fora e diz, Ananda, o que está acontecendo? Não, mestre, Mara quer vir atormentar o senhor. Eu disse que não pode, o senhor não pode ser atormentado agora. Disse, Mara, meu amigo, entre aqui. E os dois começam a conversar. E Ananda, do lado de fora, fica muito preocupado. Porque Mara diz assim, você não sabe o que estão fazendo. Tudo coisas que falam que sou eu que sou responsável. Eu não sou responsável por essas coisas que estão dizendo de mim. E Buda diz, eu igualmente. Eles falam que eu que fiz isso, fiz aquilo, eu não fiz nada disto. Ou seja, estes personagens que representam a sabedoria e a ignorância, o bem e o mal, a luz e a sombra, eles são parceiros. Eles não temem um ao outro, porque não há nada a temer. Há uma interdependência, porque aquela provocação que vem, daquilo que vem para ver como que você responde a isto. Eu gosto muito dos beneditinos, quando eles dizem que aquele que bate a sua porta é Jesus, e ele vem disfarçadinho. Ele não vem bonitinho, que nem a gente vê nas igrejas, nas imagens criadas, né? Ele vem como aquela pessoa que parece que vai te incomodar, que te provoca, que fala coisas impróprias para você ficar com raiva. Como que você responde a isso? Então, tudo que você possa encontrar no mundo, tudo aquilo que possa passar por você, dentro da visão budista, são seres iluminados, disfarçados, que vêm te apontar o caminho. E aí a escolha é sua. A escolha é sua. João Calvino, um dos maiores pensadores da teologia reformada no Ocidente, alguém que levou aquilo que Lutero fez, né, adiante, ele dizia algo que é difícil de lidar, né, monge? Ele dizia que o diabo também faz os seus milagres. Aham. E alguns dizem que o maior milagre do diabo é fingir que não existe. Aham. E o maior milagre do diabo é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Aham. Eu não creio num diabo entidade, que está fora de cada um de nós. Mas eu creio na possibilidade de identificar em mim, Cortella, coisas que podem ser diabólicas. Elas não têm de sê-lo, mas elas podem sê-lo. Por isso, para pegar essa última questão que o Felipe levantou, a ideia de que, como é que eu faço com que meu anjo emerja, né, e o meu diabo sucumba? Eu preciso ter clareza que ele existe em mim. Não como uma entidade externa, na qual eu estou possuído, ou como diz alguns, pissuído, mas como algo que é uma possibilidade humana. E essa ideia da humanidade, que pode ser aquilo que é destrutivo e aquilo que é edificante, é a maior marca da nossa humanidade. E é a maior beleza também da nossa existência. Afinal, se robóticos fôssemos, vocês sabem que a palavra robô vem do sérvio, né, que significa escravo, robota. Se nós fôssemos escravos do destino, escravos da fatalidade, e não pudéssemos escolher os nossos caminhos, seria um horror. Por isso, há uma maneira de atar meus demônios. É entender que eles existem, que eles estão em mim, que eles são um produto meu. E, portanto, sou eu que tenho que estar no comando. Tal como o Felipe está agora, para fechar. Obrigado. A gente não tem tempo para mais perguntas, mas eu queria fazer, na verdade, um pedido que veio aqui do público, né, alguém que não se identificou, mas é um pedido para a monja, que hoje é o dia dos professores, e qual seria uma mensagem de ânimo e paz que a monja gostaria de deixar para todos os professores nessa data? É a partir dos professores que nós podemos aprender alguma coisa.
Hoje me mandaram umas mensagens, uma delas muito bonita, que dizia assim: só quem sentou para ouvir, para entender e aprender, um dia pode se levantar para ensinar. Essa é uma expressão muito boa. Outra, que é japonesa, que diz que você só pode se tornar um imperador se você teve bons professores. Então depende muito, a educação, e eu acredito nisso, é a grande transformação da realidade. E dependemos, sim, dos nossos professores. Algumas tradições budistas, elas invocam, antes de invocar as 3 joias, que é Buda, Dharma e Sangha, invoca o guru. O guru é o mestre, o professor, aquele que traz a mensagem que você utiliza ou não, que você se torna ou não, mas alguém que expõe para você as possibilidades para que você faça as escolhas. Então eu espero que todos aqueles que se dedicam à vida de poder provocar nas pessoas liberdade, pensar, refletir, querer desenvolver-se, pesquisar, é uma bênção. Eu não posso falar muito porque, olha, meus avós, tanto meu avô paterno e materno eram professores. Minha mãe se tornou uma pedagoga também. A minha família toda é cercada de primos e primas para aquela coisa que meu pai dizia: não vá ser professora que ninguém respeita. E eu lembro que quando meu avô andava na rua, todos paravam, que o conheciam, e diziam: aí vai o professor. E eu quero que continue sendo assim. Aí vai o professor, aí vai a professora. E o que eu sinto um pouco, e que me lembraram outro dia, é que no ensino básico, para as criancinhas, quase não há homens. Quase a educação básica, quer seja pré-escola, jardim de infância, creches, quase todas na mão apenas das mulheres. Como se coubesse apenas às mulheres o cuidado, o que não é verdade. E aí os meninos crescem achando que não cabe a eles cuidar dos pequeninos. E é bom lembrar que se você é homem, se você é professor, pense também em cuidar dos pequenininhos, porque é desses pequenininhos que vão sair grandes seres humanos. E eles precisam tanto o olhar feminino quanto do masculino. Parabéns a todos na presença aqui do meu professor, um dos meus professores, que é o professor Cortella. 90%, Monja, das pessoas que atuam em escolas no Brasil são mulheres. Não é? E ainda assim chama dia do professor. Chama sala dos professores. Chama estatuto dos professores. Isso é um sinal. Mas minha mãe, Emília, tem 90 anos de idade, que mora em São Paulo como eu, professora. Aham. Ela pede de vez em quando para eu contar uma história, e eu a contei várias vezes, em vários lugares, vou contá-la agora aqui, para terminar a minha participação neste momento, que é a mãe, 6 da manhã, Monja, vai até o quarto do filho, o cutuca fala: filho, acorda, 6 horas, está na hora de você ir para a escola. Mãe, deixa eu dormir, por favor. Filho, vai. Mãe, eu não quero, deixa eu aqui. Filho, por favor, já são 6h05, você tem que ir para a escola. Mãe, eu não aguento aqueles meninos na escola. Filho, vai, por favor, não faça isso, você tem que ir. Mãe, eu não aguento aquelas professoras. Filho, vai, acorda, você tem de ir, você é o diretor da escola. Maravilha! Afinal, lá também tem anjos e demônios. Que maravilha! Maravilhoso! Cortella, Monja, muito obrigado em nome de todo mundo da internet. E só reforçando os números aqui, vocês já chegaram a mais de 100 mil de alcance hoje. Parabéns. Que bom. Muito bem! Só um último aviso, em instantes os dois estarão lá fora para a sessão de autógrafos, só do livro Anjos e Nem Demônios. E o vídeo de hoje já está disponível no nosso site, também nas redes sociais. E fica o convite para vocês nos seguirem novamente. Muito obrigado. E toda sexta-feira, ao vivo, pela internet, se vocês acompanham, as gravações que ocorrem em Campinas. Obrigado. Eu vou passar agora
algumas instruções e cabe a mim fazê-lo. A Monja e eu estaremos no saguão, para quem tiver algum livro, Os Nossos Nem Anjos Nem Demônios, e nele faremos um autógrafo. Há uma diferença entre autógrafo e dedicatória. Quando é pouca gente, 20, 30 pessoas, a gente faz dedicatória, isto é, escreve o teu nome, uma mensagem e assina. Quando é muita gente, e assim a gente espera, não dá para fazer dedicatória. Só dá para fazer autógrafo, isto é, ela escreve o nome dela, eu escrevo o meu. Se você quiser ter o nome no livro, coloque. Certo? E aí, se você coloca, certo? Se você coloca e nós colocamos, todo mundo fica feliz. Todos felizes. A segunda orientação é séria. A Monja está gripada um pouquinho, e a gente pede às pessoas, por favor, sem que isso seja considerado ofensivo, que não a abracem, certo? Porque isso significa algo desnecessário. E segundo, que é importante, não a beijem. Você pode ter uma reverência como pode ter por qualquer um. E aquela que é a mais das marcantes, não passe a mão na cabeça dela. Buscando abençoar-se. Certo? Não é uma pia de água benta. Certo? Vamos lá? Muito obrigada. Já já estaremos no saguão. Muito bom. Muito bom, né? Eles tiraram a bengala dele. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Obrigado. Pronto. Vamos. Já